Diferentes, eu vim aqui trazer esse vídeo para nós falarmos um pouco sobre a questão de educação. É um assunto talvez que seja muito polêmico, mas estou aqui para dizer a minha opinião, o que eu acho. Eu frequento alguns grupos no Facebook, até porque foi através desses grupos que eu conheci o narcisismo, que eu conheci o tema, que eu conheci realmente o que minha mãe tinha e que realmente era o transtorno de personalidade narcisista, porque até então era algo obscuro, algo que eu jamais imaginei que isso existia, que isso tinha um nome, que isso foi detectado aí por grandes profissionais da área da psicologia e tal. Então, por eu frequentar muito desses grupos, já tem mais ou menos uns 3 anos, quase 4 anos, alguma coisa assim, não me recordo agora. Então, assim, eu vejo muitas coisas que são, sim, benéficas, que são, sim, muito importantes para as pessoas trazerem ali as suas opiniões, desabafarem ali os seus processos, as suas dores. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês e por isso estou fazendo esse vídeo aqui. Eu vejo coisas assim que as pessoas estão confundindo muito A com Z, Z com A. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, queridos. Eu vi uma postagem essa semana, se eu não me engano, acho que foi anteontem, falando de uma mãe que levou o filho no supermercado e esse filho ali ele esperneou, gritou, fez escândalo, né? Como se não acontecesse bem próximo da gente, né? Acredito que tanto eu quanto você, em qualquer lugar que você vá, você vê situações realmente, vê ali aquela criança fazendo aquela bagunça, fazendo pirraça, gritando, fazendo os pais passarem vergonha. Então, essa mãe, ela vivenciou isso no supermercado. Seu filho fez todo o escândalo, sendo o centro das atenções, porque a mãe chegou um momento que ela não queria mais comprar as coisas que ele pediu. Ela realmente pôs ali um limite e por causa desse limite ele fez todo esse estardalhaço. E no final, ele ainda me vem com a seguinte pergunta: você tem o seu dinheiro, então para quê? E pelo que eu vi na foto, é uma criança mais ou menos, eu acho que de 5 anos, não passa de 7 anos. Quando eu vi essa frase, eu disse, gente, é muito abusado, é muito... Eu fiquei assim, estarrecida com o tipo de pergunta que ele fez para a mãe. E você faz o quê com o teu dinheiro? Ainda que ela fizesse alguma coisa, se ela teria que fazer para ela. Né? Ainda que ela venha fazer alguma coisa pelo filho, ela faz para ela, porque é ela quem rala, é ela que sai para trabalhar, é ela que regaça as mangas. Então o dinheiro é dela, o dinheiro não é dele. Então assim, muitas das vezes a gente ouve isso e fica chocado. Nossa, a Pet me falando disso, que o dinheiro é da mãe, que o dinheiro não é do filho. Realmente, o dinheiro não é do filho. Quem é que trabalha? Quem é que sustenta? Quem é que cria? É a mãe. Ou é o pai, então o dinheiro é da mãe ou é do pai, não é do filho. Do filho vai ser quando ele crescer, ter a sua vida, sair da casa dos pais, ter a sua independência, trabalhar, aí sim ele vai ter o seu dinheiro. A não ser quando os pais dão aquela mesadinha, né, de alguma ajuda que deu, que a gente vai entrar nesse assunto depois, e ele tem ali aquela mesadinha mensal ou semanal, enfim, que os pais ali determinam dentro daquele seio familiar. Então eu fiquei assim, gente, como é que pode uma criança desse tamanho, somente com essa idade, ter esse tipo de pergunta? E logo depois ela pegou, postou a foto e botou ele lá no banheiro. E ela colocou uma foto dela, ele lá lavando o banheiro e ela com a Skol, acho que era Skol Beats na mão, e falando que enquanto ela estava bebendo a cerveja dela, a Skol dela, o filho dela estava lavando o banheiro, da onde ele faz o xixi, que ele faz o xixi praticamente no chão, e que depois também tirou a TV dele. Nossa, pra quê? O pessoal caiu de pau nessa mãe, dizendo que
ela estava errada no que ela fez, que estava expondo o filho dela ali na frente de todo mundo, mostrando ali um ar de superioridade, que ela pôde comprar a bebida dela enquanto botou o filho dela para lavar o banheiro, que enfim, que é uma narcisista. Gente, pelo amor de Deus, vamos deixar, porque isso é muito sério quando a gente coloca um estampa na pessoa que ela é narcisista ou que ele é narcisista. Porque se for assim, tudo vai ser narcisismo. E o único papel ali, porque eu pude vê-la pelo olhar da mãe, me colocando no lugar dela, na minha opinião, eu não achei que ela errou. Não achei e não acho mesmo. E respeito a sua opinião se você não concorda comigo. Mas não vem querer tirar a minha opinião, me agredir achando que eu estou errada. Porque essa é a minha opinião. Eu não achei, simplesmente eu achei que ela usou sim de autoridade com aquele filho. Então foi o que eu falei, se ela comprou com o dinheiro dela. Para mim, o que ela quis mostrar ali, enquanto estou aqui tomando minha cerveja, minha escola, agora eu não me recordo muito, com o dinheiro dela, eu coloquei ele, já que ele desobedeceu, coloquei ele de castigo, lavando o banheiro, do qual ele mesmo suja, e também cortei a TV. Aí por que aquela mãe expôs no Facebook, se eu não me recordo, pronto, a mulher é narcisista? Não, ela não deveria ter feito isso, expôs o filho dela. Ao meu ver, ela fez o certo e, ao meu ver, ela fez até essa atitude para servir de exemplo para outras mães, para as mães usarem de autoridade com seus filhos, porque aonde senão, gente, esse mundo vai parar. A gente vê hoje crianças pequenas mandando nos pais. A gente vê hoje criança com autoridade que não pertence a elas. A autoridade pertence ao pai e à mãe, a autoridade pertence à família que está ali cuidando, zelando daquela criança. Então tem muita coisa por detrás antes da gente chegar e vir falar, massacrar, dizer que a mulher é narcisista. Sabe por quê? Porque daqui a pouco todo mundo, gente, vai virar caçadores de narcisistas. Foi o que eu falei uma vez, me perguntaram lá no Instagram o que eu achava sobre aquela menina que participou do Big Brother Brasil, que falaram que ela era narcisista. Enfim, nem assisti Big Brother, não queria saber de dar minha opinião. Falei assim, gente, se ela é narcisista, que ela seja narcisista, que as pessoas que rodeiam ela tenham esse conhecimento e que tenham um afastamento saudável. Mas eu não sou caçadora narcisista, eu não sou, e vocês nunca verão eu caçando pessoas que são narcisistas. Fica, sabe, procurando pontos, procurando vírgulas, procurando situações para você ali estampar que aquela pessoa, você dá sua opinião que aquela pessoa é narcisista. Você convive com ela para você saber se realmente ela é narcisista? Você pode falar da tua mãe, você pode falar do teu pai, você pode falar do teu irmão, você pode falar de qualquer pessoa que você convive, que você tenha convicção e a certeza de que essa pessoa tem esse transtorno. Fora isso, você não pode julgar as pessoas. Você está se colocando no papel de juiz, de juíza. Então, gente, vamos parar com isso. Vamos ter um outro tipo de olhar. Vamos, assim, dar uma opinião. Vamos, sim, ser divergentes, mas com respeito. Aí, se você fala uma coisa que é diferente do que ele falou, nossa, aí abre, sabe, um fórum de discussão. Sem necessidade, gente. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para aprender sobre esse tema, para a gente ter conhecimento desse assunto, para a gente ter a luz disso que até então era trevas, a gente não tinha noção sobre esse assunto. Então tem chegado diante de nós, através da internet, esse assunto. Então vamos nos aprofundar em conhecer, vamos nos aprofundar em procurar a cura para nós, filhos de pais que tem esse transtorno, e não ficar procurando se A, se X, se Z, se B é narcisista. Você está perdendo seu tempo, querido. Em vez de você estar olhando a tua vida, você está olhando a vida dos outros. Vamos parar de discutir. Eu acredito que os grupos, a intenção dos administradores foram para criar grupos para ser uma sala de bate-papo, para as pessoas ali colocarem as suas dores, falar dos seus sentimentos, do que elas passam, e ali ter alguém pessoas para que venha ali trazer uma palavra de amor, uma palavra de ânimo.
Porque para ficar julgando, gente, está cheio, já está cheio. Para ficar julgando, a gente já passou por esse processo dentro da nossa casa. Então, que os grupos realmente venham filtrar, sabe? Filtrar esse tipo de comentário, filtrar esse tipo de pessoas. Tem pessoas que entram ali só para realmente trazer confusão, trazer discussão. E eu tenho certeza que esse não é o propósito dos administradores quando criaram esses grupos. Então a gente tem que ter muita sensatez, muita sabedoria, a gente olhar com outro olhar, com uma outra ótica essa situação. Como eu falei, eu não discordo da atitude que ela fez. Ela colocou ele de castigo. De castigo, gente, não é só colocar sentado na parede, não. Conforme a idade que ele tem, ele fica ali pelo tempo da idade, igual o Super Nani. Uma criancinha tem 3 aninhos, vai ficar de castigo 3 porque desobedeceu. Existem N fatores para você educar uma criança. Então vamos parar de julgar, vamos olhar as coisas e olhar com outros olhos, sabe? As pessoas estão olhando só com um olhar, eu não sei o que essas pessoas absorvem, não sei o que essas pessoas ficam seguindo, tá? As pessoas que só ficam visando que todo mundo é narcisista e isso aí tá só, sabe? Você tá vibrando só isso daí, vibrando ódio, vibrando raiva, destilando veneno, destilando palavras, em vez de ser palavras que possam acalmar o coração daquela pessoa. Não, é só... Aí eu te pergunto, será que você também não é narcisista? Você tem que começar a se auto-examinar. Porque filhos de pais que têm esse transtorno, tem um pezinho ali no transtorno de personalidade narcisista. Mas quando você tem essa ciência, poxa, isso daqui que eu fiz era algo que minha mãe fazia, que meu pai fazia, então eu vou me corrigir. Então você tem essa ciência. Então não seja, querido, como seu pai. Não seja como a sua mãe, seja diferente. Faça diferença dentro da sua casa, nos grupos onde você entra, no ambiente que você frequenta. Faça a diferença, seja diferente. Porque senão, do que adianta você ficar aí falando da sua mãe se você está agindo igual a ela? Julgando, falando mal. Tem diferença? Eu não vejo diferença. Então, cada um, queridos, educa da sua maneira. Se eu contar então a experiência que eu tive com meu filho do meu coração, com o meu afilhado, a experiência que eu tive aqui no início desse ano. Ele, para tudo, ele pede desculpa, para tudo. Caiu um negócio no chão, desculpa. Caiu alguma coisa, desculpa. Bateu com o pé, desculpa. Falei com ele, você não precisa ficar pedindo desculpa toda hora. Desculpa só para algumas coisas realmente que tem validez para você pedir. Então, teve um dia que aqui em casa, a gente tem regra só. Aqui em casa tem horário para dormir, tem horário para brincar, tem horário para ver televisão, tem horário para estudar, tem horário para tudo. Aqui tem regra. Aí porque eu boto regra e sou narcisista? Porque agora qualquer coisa eu sou narcisista então. Aí tudo aqui em casa a gente bota alimentação, tem que comer. Então se eu boto um prato para comer, é para comer aquilo ali. Não tô dando jiló, tô dando uma cenoura, tô dando um inhame. Não gosto de comer. Aí por fim, não quis comer, agora não me recordo o que. Aí a Aline falou para ele, assim, quando você não comer então, você não vai comer agora, mas você vai comer então no horário do lanche. Então a gente é narcisista por ter essa atitude? Saiu, filho, levantou do sofá batendo perna, 10 anos. Eu não sou obrigada a ficar comendo as coisas que eu não quero. Meu filho, assim, como é que é? A Aline levantou, pegou ele pelo braço, porque ele estava saindo, pegou ele pelo braço, parou, você vai ficar de castigo, porque aqui não é lugar para você ficar gritando, para você ficar tendo respostas, então você vai ficar de castigo. Aí a gente é narcisista porque botou de castigo. Você tá vendo? Por fim, ficou de castigo, assim, ele vai ficar 10 minutos, tem 10 anos, vai ficar 10 minutos de castigo. Passou 10 minutos, perguntei para ele, e aí? Você só vai sair daí depois que você pedir desculpas, Aline. Enquanto você não pedir, você vai ficar aí.
Tem 10 minutos já, vai pedir desculpa? Não vou. Isso, então vai ficar mais 10 minutos aí. Então, se eu botei mais 10 minutos, se eu botei de castigo, se eu repreendi, se eu segurei no braço para ele não andar, eu sou narcisista, ela é narcisista. Você tá vendo? Então, vocês têm que ter, gente, um outro olhar, saber que a criança precisa, sim, de regras, que a criança precisa, sim, que você fale mais alto com ela, que a criança precisa, sim, que ela identifique de que você que é a voz dentro da sua casa, que a criança identifique, sim, que você que tem autoridade sobre ela e não ela sobre você. Por fim, passou 30 minutos e ele assobiando, fingindo que não era nem com ele. Eu falei assim, deixa estar, deixa estar. Passou 30 minutos, perguntei ele, vem cá, você vai pedir desculpas à sua tia ou não vai pedir desculpas? Então tá bom, você não vai pedir desculpas? É isso mesmo? Ficou quieto. Eu falei assim, então tá, você vai ficar. Por fim, ficou um tempo de castigo. Falei com ele, vai tomar seu banho, depois de um bom tempo. Pensou que ia sair do castigo depois que saísse do banheiro. Você acabou de tomar seu banho? Agora vai sentar e continua de castigo enquanto você não pedir desculpas. Sentou. Ele pensou que eu coloquei ele no banheiro, que tomar banho ia sair sem pedir desculpas. Sentou 10 minutinhos depois, porque ele viu que o negócio era diferente, ele pensou que eu ia deixar pra lá. Daqui a pouco, a Aline passou, desculpa. Aí ela voltou, o quê? Não ouvi. Desculpa. Você, tá, você tá pedindo desculpas? Você tô pedindo desculpa. Eu falei assim, então tá. Então, a gente tá tirando você do castigo. A gente não colocou nada do que a gente comeu. Aliás, a gente não colocou nada no seu prato que a gente também não estivesse comendo. A gente fala as coisas para você com amor, porque isso para você no amanhã isso vai fazer uma grande diferença. Você não vai ter doença, porque você está cheio de vitamina no seu corpo, vai ficar um rapaz forte. Então, por isso que hoje a gente fala que tem que comer de tudo, que é para o teu amanhã, é para o teu futuro, é para o teu melhor. Então, tudo que a gente está falando hoje é para o teu amanhã. Então, não é porque a gente tomou essa atitude com ele que nós somos narcisistas. Então, se for assim, então, o caso dessa mãe, botou ele para lavar o banheiro. Eu tenho certeza que, independente se ele tivesse desobedecido ou não, ela faria isso. Será que ela já não fez isso antes? Então, antes da gente julgar, a gente tem que saber a história. A gente não tem a história, então não fala nada. Não dê sua opinião pro mal. Entendeu? Pegou? Não dê sua opinião pro mal. Porque a minha opinião, que os pais têm que começar desde criança a colocar eles para fazer suas tarefas. Tarefinhas pequenininhas. Aqui mesmo eu coloquei ele só. Tem as sujeirinhas do gatinho no jardim. Você vai lá, pega a pazinha, ensinei pra ele, joga fora. Ah, tem as folhinhas no jardim. Vai lá e cata. Pra ter gosto para trabalho. Aí fica aí, essas crianças da frente o dia inteiro na televisão. Quando fica na frente da televisão o dia inteiro no videogame, no celular. Qual é o futuro dessa criança? Então os pais, sim, tem meu total apoio, meu total aplauso. Você que pega o teu filho desde pequenininho e coloca ele para fazer tarefas dentro de casa. Eu me lembro que quando eu era criança, com 11 anos, acho que foi com 11 anos ou 9 anos, acho que foi com 9 anos, minha mãe me chamou, eu e minha irmã. Só, olha, papai e mamãe têm condições hoje de pagar uma empregada doméstica. Minha mãe tinha uma empregada doméstica. Mas amanhã, no amanhã, vocês não sabem se vocês terão. Total palmas para minha mãe. Porque senão, não precisa. Ah, joga a roupa aí no chão, a empregada que pega. Não, deixa a louça suja aí, eu tô pagando, é para empregada mesmo. Não. Ela nos ensinou a sermos nisso. Aí eu bato palma para minha mãe. Eu falo, eu tenho orgulho da mulher que eu sou uma pessoa prendada porque minha mãe me ensinou. É o que eu falo. Não fique só olhando o lado negativo dos seus pais que têm transtorno. Sempre tem algo de bom que vocês aprenderam com eles, sempre. Mas ficam tão cegos, tão fissurados, tão caçadores, narcisistas, que não conseguem enxergar o lado bom, gente. Vamos parar com isso. Então ela me chamou, eu e minha irmã, foi só a partir de hoje, então, Pet vai começar a lavar a pia do banheiro e as suas pecinhas íntimas. Era a minha tarefinha. Minha prima que morava com a irmã, com a gente, com a minha mãe,
que eu chamo até de prima, ela ficou responsável de varrer o quartinho que a gente tinha de bagunça, onde a gente brincava de casinha, de professor, escola. Minha irmã Patrícia já era mais velha, quando mais velha do que eu, já tinha outras tarefas mais um pouquinho pesadas. E nem por isso a gente morreu não, gente. Pelo contrário, eu tenho orgulho de ser quem eu sou, porque a minha mãe nos ensinou a sermos realmente uma exímia dona de casa. Com 12 anos eu comecei a fazer arroz. Então não é porque o pai, a mãe coloca os filhos pequenininhos para fazer tarefas que é narcisista, não. Tem que colocar mesmo, é de criança, de criança. Eu fiz isso com ele, com meu filho no meu coração, com meu afilhado. Aqui em casa a gente tem um gramado. Temos uma máquina para cortar. Falei com ele, vamos lá, vou te ensinar a cortar aqui o gramado. 10 anos. Peguei a máquina, botei ele na frente ou atrás para empurrar, porque ele não tinha muita força para empurrar a máquina que é pesada. E fui ajudando ele para ele sentir gosto do trabalho. Acabou o seu dia, fui lá, dei um dinheirinho para ele comprar. Falei com ele, compra o que você quiser. Um sorvete, chiclete, bala, faz o que você quiser com o seu dinheiro, para ter gosto do trabalho. Aí fica aí essas crianças crescendo, não faz nada o dia inteiro, sentado, sem fazer nada, sem ajudar os pais. No amanhã, o que esse homem será, gente? Ah, esse tipo de homem que a gente vê hoje, que não ajuda a mulher em casa, que não faz nada dentro de casa, não sabe fritar um ovo. Então eu aplaudo sim, aplaudo essa mãe aí que realmente colocou seu filhinho pequenininho de castigo, lavando o banheiro e depois deixou ele sem assistir a TV. Essa é a minha opinião. Então vamos deixar de sermos, de ter um olhar crítico, de olhar só porque a pessoa é narcisista. Comece a se observar. Em vez de olhar para o outro, olhe para você. Se enxergue, olhe para você. Será que você não está tendo o mesmo modelo, as mesmas atitudes do seu pai, da sua mãe que tem esse transtorno? Porque a gente sabe quando é educação, isso eu sei nitidamente. Eu sabia quando minha mãe estava me educando, mesmo tendo esse transtorno, e sabia quando era a hora que era abuso. E você também sabe. Então, se você é mãe, se você é pai que está aqui vendo esse vídeo, toma essa atitude, toma as rédeas da sua casa. Toma autoridade que é confiada a vocês dentro da sua casa. Não é não. Vai é vai. Espera é espera. Sim é sim. E seja firme e constante nas suas decisões. Não adianta você querer brigar, reclamar, disciplinar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou te bater, que não sei o quê. Vou te colocar de castigo, filho. Minha mãe só fala, não faz nada. Então toma atitude, toma as rédeas, o controle da sua casa. Isso daí é responsabilidade de você, pai, de você, mãe. Então, essa é a minha opinião. Pegue seu filho sim, coloca ele para fazer tarefinhas mínimas. Tem várias tarefas mínimas para o seu filho fazer. Pegou brinquedo? Tem um baúzinho de brinquedo? Vai brincar, pode esparramar tudo no chão, mas depois vai catar tudo e colocar dentro do baú e deixar lá aonde você tirou. Você está ensinando ele a ser um ótimo profissional no amanhã, um ótimo marido, uma ótima esposa. Ou então ele seguir a vida dele independente, sabendo fazer tudo, sem ficar na dependência de ninguém. Quantos homens casam, não tem vontade de casar, mas precisa casar porque precisa ter uma mulher ali para cozinhar, fazer as coisas para ele. Então, gente, isso começa de casa. Educação começa realmente de berço. Eu fico vendo aí os pais, porque é bebê. Ai, pá, criança bate no rosto do pai. Ai, que gracinha, bateu. Não corta nessa idade não para vocês verem. Não corta. Corta logo. Começa de berço, educação começa de berço. Então, tem autoridade. Exerça o teu papel. Exerça a tua função como pai e como mãe dos seus filhos, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui, esse vídeo gravado. Se você diverge da minha opinião, respeito você, mas não aceitamos aqui nos comentários nenhum tipo de palavras com agressão, nenhum tipo de palavras que venha afrontar, porque cada um tem a sua opinião. Então essas são as minhas palavras. Exerça a sua autoridade sim,
sobre os seus filhos. E você que é filho, sabe a diferença do que é educação e do que é abuso.